nós vamos falar do perfil de quem tem dependência emocional. Qual é a origem da dependência emocional? Cada vez mais estudiosos caminham para a percepção de o quadro de codependência emocional está na base das dependências emocionais. Então, as pessoas que são presas no álcool, nas drogas, nos jogos, no trabalho, dependência de compra, de comida, de internet, de sucesso, de fama, de ter dinheiro, são pessoas que, na verdade, dão muita importância a isso porque elas têm dependência emocional. Talvez você tenha a impressão que essas dificuldades são decorrência de consequência da dependência. Novos estudos levam a acreditar o contrário. As dificuldades e insatisfações no relacionamento consigo mesmo e com as outras pessoas aqui nós temos que lembrar que foi a primeira infância que deixou você com essas características. As pessoas que te criaram, as pessoas que desenvolveram esse comportamento na sua construção do seu aparelho psíquico, da sua construção da personalidade segundo Freud, do aparelho topográfico, do aparelho estrutural, geraram em você uma característica que você vai se tornar dependente emocional. E a dependência emocional, aqui vale lembrar, vou ler agora o slide 9. Aqui vale lembrar que especialmente os primeiros cuidadores, geralmente os pais, viriam primeiro, diriam antes outras dependências. Outra conclusão comum entre os estudiosos atualmente é que a origem da codependência emocional está completamente relacionada aos seus traumas que você viveu dentro da sua casa. Dizemos que uma criança vive um trauma complexo quando ela vive constantemente num ambiente de desqualificação, um ambiente que ela não pode relaxar, um ambiente onde ela tem o tempo todo que se defender, um ambiente onde ela não confia no pai, ela não confia na mãe. E é importante entender que o termo ameaçador pode se relacionar a um ambiente instável também. Por exemplo, onde os pais, eles não tinham cuidado nem afeto com as crianças, onde os pais, eles não tinham demonstração de generosidade, onde os pais faziam com que os filhos se sentissem vulneráveis. Então, essa pessoa que criou num lar, foi criada em um lar de vulnerabilidade, foi criada num lar onde a mãe falava mal do pai direto pro filho e o pai falava mal da mãe, isso gera crianças que vão ter o trauma dentro delas e quando elas crescerem, elas vão se tornar dependentes emocionais. Então, um ambiente autoritário, com regras muito rígidas, quando a criança era muito punida por tudo, quando os pais exigiam da criança perfeição, que a criança era invalidada, era dita que ela era feia, era dita que ela era gorda, ela era dita que ela tinha um cabelo feio, que não valorizava a ela. Eu lembro muito que meu filho, quando era novinho, ele tinha uma bochecha muito grande, igual eu sou bochechuda. Várias vezes ele chegava em casa e falava: mãe, estão me chamando de Kiko lá na escola. Mãe, o que é isso? Mãe, estão me chamando de Kiko, eu quero operar minha bochecha. Eu falava, porque eles têm, Lorenzo, inveja do seu cabelo, da sua sobrancelha grossa, da sua boca carnuda, do seu lábio, do seu nariz fininho. Então, eles têm que procurar um defeito em você para poder te desqualificar. Mas o seu rosto, ele é perfeito. E aí ele voltava, os coleguinhas dele de novo chamava. No outro dia ele falava a mesma coisa. Não, estão me chamando de Kiko, do lado do Chaves. E todos os dias eu fiz isso com ele durante quase uns 2 anos. Aí ele ficou feliz quando ele ficou adulto e pôde ter barba. Porque aí ele tem esse trauma de ser bochechudo. Ele tem uma sobrinhazinha agora que nasceu, filha da irmã dele do meio. E ele tem 2 irmãzinhas do casamento do pai dele. A irmã dele tem uma bochecha super grande, porque o pai dele é bochechudo e eu sou bochechuda. Imagina. Então essa criança, ela é linda, bochechuda é linda. Mas as pessoas, quando veem, eles têm que desqualificar, porque eles veem bonito, aí desqualificam. Quem quer conhecer meu filho e minha nora linda, tá no feed do Instagram. Eles foram num casamento agora esse final de semana, eu postei os dois, que os dois estavam igual modelos. Lindo. Ela é uma modelo e ele também um menino um jovem, que ele é um jovem, ele tem 31 anos, ele não é mais um menino, ele tem um jovem, vai ser jovem até 40 anos, que é a juventude até 40 anos. Então isso pode ocorrer quando ele sente que ele não pode expressar seu sentimento, porque ele não tem um acolhimento do pai ou da mãe. Então você que é pai, você que é mãe, você tem que ter essa responsabilidade, você não pode desqualificar seu filho.
codependente. O codependente, aí eu botei agora no slide 16, a característica. Característica ou condições de codependente do que quem encontra numa relação... Ai, gente, tá muito pequeno aqui. Condições da pessoa que se encontra numa situação de dependência emocional, afetiva, familiar, em relação a outra pessoa, e essa outra pessoa nunca supre ela, que ele é criança. Lembra que nós estamos falando da construção. Na relação de codependência, as pessoas se sentem sobrecarregadas porque elas têm que assumir a responsabilidade da mãe, do pai. O pai é irresponsável. Então ela tem vários sentimentos, tristeza, pai e mãe, né? Não estou falando só do pai, não. Ela tem tristeza, alegria, euforia, frustração, esperança e descrédito. Esses sentimentos podem ser intensos e contraditórios. E na busca por ajuda, alguns recebem diagnóstico e tratamento inadequados. Como, por exemplo, muitas pessoas que foram criadas nesses lares instáveis, aí eles estão jovens, vão fazer tratamento com o psicólogo vai, fala que eles de repente são bipolares, depressivos, com crise de ansiedade, quando na verdade o que eles têm é uma carência afetiva pela dependência emocional e ele se torna codependente das pessoas. O tratamento não pode ser indicado apenas por sintoma. É preciso conhecer a história de vida de cada pessoa para poder avaliar cada pessoa. Mas a responsabilidade pelo relacionamento não é apenas do dependente. Portanto, não se deve culpá-lo, nem vitimizar. O codependente... E atrás da codependência também está uma dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos, uma necessidade de lidar também com o egoísmo dele, uma dificuldade de lidar também com os limites que ele não sabe ter da vida. Então aí ele tem sentimento de raiva, de controle, de frustração, de culpa e de agressão. Geralmente os codependentes, eles têm muita raiva dentro deles, que eles querem punir as pessoas, mas a pessoa que ele quer punir, na verdade, é ele mesmo. Esses não são apenas alguns eventos das situações possíveis. Cada uma dessas circunstâncias leva a criança a se sentir constantemente ameaçada e insegura. Isso significa fazer traumas diários e constantes. Eles viveram em lares... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que a letra está muito pequena. Aí eu não estou conseguindo ler. Rapidinho aqui, já vou entrar. Nós estamos nessa live exclusiva para membros, né? Vocês são aí membros do canal de YouTube. Então agora vamos ler aqui. Cada uma dessas circunstâncias leva a criança a se sentir constantemente ameaçada e insegura. Isso significa fazer traumas diários e constantes. Eles viveram situações adversas como bullying. Esse exemplo que eu dei do meu filho foi durante 2 anos, na 7ª e na 8ª série. Ele sofreu bullying durante 2 anos, mas todos os dias que ele chegava em casa, eu acolhia a dor dele, todos os dias. Eu tinha um cuidado de falar para ele, chega aqui na frente do espelho, vê se você é feio, vê se você é bochechudo. Teve uma época que ele, com 9 anos, ele quis raspar a cabeça dele, porque as pessoas falavam que o cabelo dele era liso demais e ele queria ter cabelo enrolado. Então, olha como o trauma, o bullying vai fazendo a fragilidade acontecer. Aí ele raspou, quando ele raspou, ele falou, nossa, mas eu fico muito mais bonito de cabelo. Eu falei, que bom que cabelo cresce. E nunca mais ele raspou, porque o cabelo dele é aquele cabelo liso de índio, o pai dele tem aquele cabelo de índio. Então, o bullying, não necessariamente da família, mas o bullying na escola, o bullying dos amigos, fazem também a criança se sentir rejeitada e abandonada. Com isso, ela vai criar característica de dependência emocional. Mesmo que muitas pessoas não se reconheçam como traumatizada na infância e hoje perceba a codependência, o que se nota mesmo é que essas pessoas tiveram uma família que destruíram elas emocionalmente. Que ela acha que, por exemplo, aí ela casa, ela acha que o marido dela é a pessoa mais importante na vida dela. Ela casa e ela acha, por exemplo, que o salário dela, o emprego, então ela cria codependência emocional, não necessariamente só pela esposa, pelo marido. Pode ser por uma profissão, pelo um dinheiro, pelo um carro. E isso leva sempre a criança, quando é pequena, a criança naturalmente a pensar que ela faz sempre algo de errado. Então, quando ela cresce, ela tem sempre a sensação que ela está fazendo algo de errado. Então, ela nunca conclui que ela é boa o suficiente para ter as coisas. Aí, agora, nesse slide 30 que eu botei, o que caracteriza a codependência emocional? A pessoa tem autoestima que nunca... A autoestima brilha por sua ausência, sente responsável pela emoção dos outros, tem muita necessidade de aprovação, tem uma total
teme a independência da outra pessoa e ela não se sente digna e amada, ela não sente que tem valor, porque se eu fosse algo bem valoroso, as pessoas me amariam e cuidariam de mim. Isso ocorre especialmente quando ela tem um irmão ou uma irmã, e o irmão ou a irmã é lá o filho dourado. Então ela sente o quê? Que ela nunca foi amada o suficiente. Como ela não é amada o suficiente, ela simplesmente começa a dar as coisas para poder ter o afeto. Vou contar uma coisa para vocês. Tem 5 linguagens de amor. No livro do Gary Campbell, as 5 linguagens de amor, é porque eu não sei onde ele tá, senão eu mostraria para vocês. Mas é do Gary Campbell. Ele é um psicólogo que ele fez as 5 linguagens de amor para adultos, para adolescentes, para casais. As 5 linguagens de amor. Vou explicar a vocês as 5 linguagens de amor. Tem a primeira linguagem, não tem sequência não, tem tempo de qualidade. Por exemplo, eu tenho a linguagem de amor para receber, para achar que as pessoas me amam, eu gosto de tempo de qualidade. Eu gosto que as pessoas passem tempo comigo, tanto que eu sou amiga da doutora Leila, eu ligo para ela, fico quase 1 hora no telefone, eu vou sempre na casa dela. Essa semana eu fui várias vezes na casa dela, a família dela tá aí, ela sempre me leva para casa dela, então é tempo de qualidade, aí eu sinto que eu sou amada. Tem palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam que alguém fale: você é linda, você é bonita, olha como você tá linda. Então é palavra de afirmação. Tem uma outra linguagem de amor que é prestatividade. Eu demonstro também meu amor pelas pessoas com prestatividade. Eu sou disponível, eu sempre vou, ajudo as pessoas, eu recebo com tempo de qualidade e eu demonstro com prestatividade. Tem uma outra linguagem de amor que é tempo de qualidade, prestatividade, palavra de afirmação. Tenha presentes, linguagem de presente. Eu sempre digo para as pessoas que eu amo as pessoas dando alguma coisa. Esse final de semana, minha nora, que é uma pessoa que eu amo muito, tenho aprendido a amar muito a minha nora, foi passar o final de semana no casamento que ela foi. Aí eu fui numa loja comprar um negócio, eu vi um casaquinho cinza, e sei que ela malha, ela faz crossfit, comprei um casaquinho cinza pra dizer pra ela como eu amo você, Camila. Aí eu deixei, segunda-feira, quando a gente foi trocar o carro, que eu emprestei meu carro, olha aí, a prestatividade. Eu demonstro com prestatividade. E aí, eu fui lá na casa do meu filho trocar o carro que eu tinha emprestado, prestatividade. Eu demonstro pras pessoas que eu amo as pessoas com prestatividade. E aí deixei em cima do banco o casaquinho. Depois eu até falei: você viu, Camila, o casaquinho que eu comprei pra você malhar, pra você ficar linda. Quem não entende, quem é medíocre, acha que eu compro as pessoas. E eu jamais vou comprar as pessoas com casaco. É muito barato, né? Então, essa é a forma de demonstrar afeto. Então, é tempo de qualidade, palavra de afirmação, linguagem de afeto. São as formas que as pessoas demonstram a afetividade. E a gente tem que aprender a isso. Hoje não vai ter perguntas, porque o Lourenço tá passando mal, ele vai ter que ir embora. Então, hoje eu não vou poder responder perguntas. Então, que a outra pessoa é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais talentosa no que ela faz, ela tem resultado, ganha medalhas na escola, no esporte, é mais popular. Esse tipo de observação, se a mãe faz muito em relação a uma das crianças e não faz de um modo geral para todas, ou não se destaca, a qualidade da outra vai criar diferença. Dessa forma, a questão principal e o coração da codependência seria a criança desenvolver a vergonha e a vergonha abusiva. Alguns também chamam de defetividade, que se refere à ideia que ela não é ok, e como se fosse defeituosa, no sentido que ela é inadequada, é uma coisa ruim. Por isso dizemos que a consequência principal do trauma complexo, a codependência, seria basicamente um transtorno de identidade. Uma criança com uma infância saudável se sente protegida, amada e amparada. Sabe brincar, experimentar a si mesmo, as coisas ao redor dela, vive a sua curiosidade natural e busca perceber do que gosta, do que não gosta, o que para ela faz sentido, o que não faz sentido, porque ela sabe conhecer ela mesma, seus limites e até mesmo superar as deficiências. E é assim que descobre que seus talentos, seus pontos, suas aptidões vai ganhando conhecimento e a sua base para realização cada vez mais ousada.
Por outro lado, aí nós estamos no slide 47. Por outro lado, uma criança que não pode concentrar em si mesmo durante seu desenvolvimento e que teve que se concentrar na sua sobrevivência, por exemplo, em conquistar o amor e a atenção dos pais, até que cuidar deles em vez de ser cuidada. Ela tem que desenvolver um self ou uma identidade falsa porque tinha que se adequar. Ela tinha que agradar, talvez para sofrer menos punição e abusos ou para receber um pouco de carinho, do afeto que ela precisava. Então, uma criança que está preocupada com isso se distancia e se desconecta com o seu eu verdadeiro. Daí ela cresce e quando chega à fase adulta, ela tem que funcionar da mesma forma que ela funcionava quando era criança. E ela continua, claro, desconectada de si mesma. E ela não se conhece. E ela não viveu essa fase do autoconhecimento natural. O vazio de amor, a falta de ser validada, de ser realmente importante para alguém, a convide a buscar no outra solução dos seus problemas. Como é que eu vou sentir esse valor? Se alguém me valorizar, como que eu vou me sentir amável? Se alguém não me amar? A codependência começa a gerar sofrimento emocionalmente e continua a ser totalmente desamparada e a criança se sente perdida. Quem não se conhece busca sempre esse amor que não teve na infância por outras pessoas ao longo da vida. E aí ela projeta essa necessidade num parceiro afetivo, num amigo, numa relação, e aí acontece sempre relacionamento disfuncionais e frustrante, até que um homem ou uma mulher começa a desconfiar que o problema está dentro dele. Aí ele descobre que tem codependência de algumas pessoas e com isso ela vai ter sempre a sensação de ter que se reconectar. Então esse é o perfil das pessoas que vão ser sempre aquelas que têm que se reconectar. Agora nós vamos para a apresentação 3. Que eu falo, apresentação 3 eu falo